Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 22º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, algumas orientações que julgamos importantes. Separe um momento tranquilo, longe de distrações, e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 22. Perdão e provisão. Leituras de Gênesis 44, Mateus 22, Neemias 12. Leitura de Gênesis 44. 1. Depois deu José esta ordem ao mordomo da sua casa: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Ele fez conforme a palavra de José. Vinda a manhã, despediram os homens, a eles e os seus jumentos. Tendo eles saído da cidade, ainda não se haviam distanciado, quando disse José a seu mordomo: Levanta-te, persegue aqueles homens, alcança-os e dize-lhes: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual, de fato, ele sabe? Fizestes mal no que fizestes. Tendo-os alcançado, disse-lhes estas palavras. Responderam-lhe eles: Por que fala meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos, tu tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem for achado morra, e nós também seremos escravos do meu senhor. Ele, porém, disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu escravo. Porém vós, subi em paz para vosso pai. Então chegou-se Judá a ele e disse: Ai, meu senhor, peço-te, fale o teu servo uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, pois tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes pai ou irmão? E nós dissemos a meu senhor: Temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Disseste então a seus servos: Trazei-me-o para que eu ponha os olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: O moço não pode deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Disseste, porém, a seus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Tendo nós subido a seu servo, meu senhor, referimo-lhe as palavras do meu senhor. Nosso pai disse: Voltai, comprai-nos um pouco de comida. Nós, porém, dissemos: Não podemos descer. Somente se nosso irmão mais novo for conosco, então desceremos. Pois não podemos ver a face do homem se nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então teu servo, meu pai, nos disse: Vós sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: Por certo foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se também tirardes a este de diante de mim, e lhe suceder algum desastre, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto que a sua alma está ligada com a alma dele, sucederá que, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, meu pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador pelo moço para com meu pai, dizendo: Se eu não tu tornar a trazer, então serei réu de crime para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Leitura de Gênesis 45. Então José já não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou:
Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos guardar em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te detenhas, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teus bois, e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também no seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. Isto pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e ide, voltai à terra de Canaã. E tornai a vosso pai e às vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a gordura da terra. A ti se ordena: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos pequeninos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma de vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel o fizeram. José deu-lhes carros, segundo o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou do mesmo modo 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Subiram, pois, do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram: José ainda vive, e é governador sobre toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, José, meu filho, ainda vive. Irei, e o verei, antes que eu morra. Leitura de Mateus 22. Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas,
Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles homicidas e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E, saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam nalguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentam, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele perguntou: De quem é esta efígie e esta inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, faleceu, e não tendo descendência, deixou a mulher a seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a possuíram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E ouvindo isto, as multidões se admiravam da sua doutrina. Os fariseus, ouvindo que ele reduzira os saduceus ao silêncio, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, no Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem desde aquele dia ousou alguém interrogá-lo mais. Leitura de Neemias 12. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesur, Seraías, Jeremias,
Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes eram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. Os levitas: Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com seus irmãos dirigiam os cânticos de ação de graças. E Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, segundo os seus cargos. Jesuá gerou a Joaquim, e Joaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joaquim, os sacerdotes cabeças das famílias foram: de Seraías, Meraías; de Jeremias, Ananias; de Esdras, Messulão; de Amarias, Jeoanã; de Melicu, Jonatas; de Sebanias, José; de Arim, Adna; de Meraiote, Eucai; de Ido, Zacarias; de Ginetom, Messulão; de Abias, Zicri; de Miniamim, de Moadias, Piltai; de Bilga, Samua; de Semaías, Jeonatã; de Joiaribe, Matenai; de Gedaías, Uzi; de Salai, Calai; de Amoque, Eber; de Ilquias, Achabias; de Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados por cabeças de famílias os mevitas, e também os sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi, cabeças das famílias, foram inscritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas, Hassabias, Serebias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos, que ficavam defronte deles, para louvarem e darem graças segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, turma defronte de turma. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Messulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardas das portas dos celeiros. Estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote Esdras, escriba. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazer a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbalos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Jugal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, então purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e constituí duas grandes procissões. Uma foi para a direita, sobre o muro, para a porta do monturo. E após eles foram os cantores, Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Messulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. À porta da fonte e defronte deles,
subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas, a leste. A outra procissão foi para a esquerda, e eu após ela, com a metade do povo sobre o muro, acima da torre dos fornos, até o muro largo. E acima da porta de Efraim, e da porta velha, e da porta dos peixes, e da torre de Ananel, e da torre de Meá, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Pararam, pois, as duas procissões na casa de Deus, também eu, e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas. E Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jeuanã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores cantavam em alta voz, tendo Jesraías por dirigente. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, e o seu júbilo se ouvia de longe. No mesmo dia, foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem dos campos das cidades as porções ordenadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá se alegrava por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam à lei. Estes, pois, guardavam ao seu turno o cargo de seu Deus, e o cargo da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, todo Israel dava os turnos dos cantores e porteiros, cada qual no seu dia, e contribuíam para os levitas as coisas sagradas, e os levitas as contribuíam para os filhos de Araão. Pontos principais. Gênesis 44. José testa seus irmãos ao fazer parecer que Benjamim roubou seu copo. Judá oferece-se para ficar como escravo no lugar do irmão, demonstrando uma transformação radical de caráter e amor sacrificial. Gênesis 45. José se revela a seus irmãos com perdão total, interpretando seus sofrimentos como parte do plano soberano de Deus para salvar vidas. Ele providencia a mudança de toda a família para o Egito, iniciando o cumprimento da profecia de Abraão. Mateus 22. Jesus conta a parábola das bodas do filho do rei, ilustrando a rejeição de Israel e o chamado aos gentios. Ele responde com sabedoria às armadilhas sobre tributo, ressurreição e o maior mandamento, silenciando seus oponentes. Neemias 12. Após a dedicação solene dos muros com duas grandes procissões de ação de graças, o povo estabelece a organização dos sacerdotes, levitas, cantores e porteiros para o serviço contínuo do templo, restaurando a adoração ordenada. Desafio prático. Libere o poder transformador do perdão e da gratidão. Como José, você guarda a mágoa de alguém que o feriu? Reconheça que Deus pode ter usado aquilo para um bem maior e decida perdoar, verbalizando essa decisão. Como Judá, esteja disposto a assumir responsabilidade e proteger os outros. Em seguida, participe de uma dedicação do muro. Realize um ato simbólico de gratidão a Deus por uma provisão ou proteção recente, celebrando com alegria. Finalmente, reflita: você está pronto para o banquete de bodas do reino? Sua veste nupcial está em ordem? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional.
Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.